É isso. Bom, boa noite, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos começar a estudar um outro procedimento especial, que é o Juizado Especial Federal, um procedimento especial previsto na Lei 10.259 de 2001. Nós estamos estudando nesse semestre, no processo civil, os procedimentos especiais. Já estudamos o Juizado Especial Cível, da Lei 9.099, com as suas particularidades. A gente faz uma retomada rápida de conteúdo aqui, antes de iniciarmos um novo conteúdo. E agora nós vamos estudar os juizados públicos, né? O Juizado Especial Federal e o Juizado Especial da Fazenda Pública. Vocês vão perceber que, apesar de termos 3 juizados no nosso direito processual civil, o Juizado Especial Cível, ele tem uma lei, mesmo que seja uma lei, e até ela tem a gente tem umas críticas em relação a essa lei, mesmo que seja uma lei mais aberta, mesmo que seja uma lei que não traga de uma forma muito clara o procedimento da Lei 9.099, a gente vai encontrar maiores dificuldades nessas leis dos juizados públicos. São leis muito curtas, são leis que não têm muitas informações em relação à lógica do procedimento, mas nós temos aí algumas questões interessantes, porque são leis que restringem muito. Por exemplo, nós vamos ficar nessa aula hoje mais tempo nos dedicando ao estudo do que não é cabível no Juizado Especial Federal do que o que é cabível, porque o que é cabível é muito simples de se compreender, vocês vão ver daqui a pouco. E vocês vão ver também umas diferenças em relação à Lei 9.099. Por exemplo, nas nossas aulas a gente falava aqui que a partir do momento que eu tenho uma causa de competência da Lei 9.099, eu posso optar por ajuizar a minha ação no Juizado Especial Cível. Eu posso tanto mandar para a vara cível como para o Juizado Especial Cível. Essa regra, ela não vai se aplicar para o Juizado Especial Federal, nem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, porque tanto o Juizado Especial Federal como o Juizado Especial da Fazenda Pública são de competência absoluta, ao contrário do Juizado Especial Cível, que a competência ela é relativa. Então, o Juizado Especial Federal, gente, a lógica foi mais ou menos essa. Em 95 é publicada uma lei que cria um Juizado Especial Cível para causas de menor valor e matérias de menor complexidade probatória no âmbito estadual para particulares. Então, pessoas físicas, empresas, as pessoas jurídicas de direito privado, com exceção da sociedade de economia mista, porque a sociedade de economia mista, a legitimidade é o Juizado Especial Cível, é a Justiça Estadual. E aí, em 2001, porque o Juizado Especial Federal, a lei, é a Lei 10.259 de 2001, que cria o Juizado Especial Federal e o seu respectivo procedimento. Pensou-se o seguinte: se existe isso para os particulares, por que não pode ter um procedimento especial para causas de menor valor no âmbito público, para processar entes públicos, para processar a fazenda pública? Então, nós vamos estudar agora os juizados de natureza pública. São aqueles juizados que nós usamos para processar a Caixa Econômica Federal, para processar a União, para processar autarquias federais, para processar fundações federais. Então, se vocês têm, por exemplo, um dano em relação à Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal, e vocês querem, vamos supor que vocês estão discutindo um contrato com a Caixa Econômica Federal, e esse contrato ele é de um valor de R$15.000, e vocês pagaram 5 mil, e vocês estão aí querendo pegar de volta esses 5 mil, rescindir esse contrato no valor de 15 mil que vocês fizeram com a Caixa Econômica. Enfim, tem um dano aí de aproximadamente R$20.000. Esse caso é um típico caso de juizado especial federal. Você tem um réu, que é uma empresa pública federal, e uma ação que o valor é de R$20.000, um valor baixo. Eu não tenho a opção de mandar isso para a Justiça Federal. Eu devo ajuizar essa ação no Juizado Especial Federal, porque a competência ela é absoluta. Caso eu faça essa ação e ajuize essa ação na vara cível federal, no procedimento comum, o juiz, ao receber essa petição, toda essa documentação, vai analisar e vai despachar, considerando que trata-se de causa cujo valor é tanto e
desse procedimento da Lei 10.259. Então, não tem essa opção. E aqui tem uma questão interessante, que é possível até mesmo você fazer a renúncia expressa de qualquer valor que exceda 60 salários mínimos. Então, nós estamos falando de um juizado especial federal, que a competência dele, absoluta, é para julgar causas de competência da Justiça Federal, cujo valor não exceda 60 salários mínimos. Essa é a competência do juizado especial federal. Só para vocês darem uma olhadinha aqui, nesse material, para vocês verem. Aqui, ó. A competência do juizado especial federal, ela é definida, o único critério é definida pelo valor. Na Lei 9.099, a gente estudou que o critério era valor e causas de baixa complexidade probatória. Aqui, o único critério é o valor. Causas que não sejam de competência da Justiça Federal, que não sejam superior a 60 salários mínimos. E vocês vão fazer essa renúncia expressa. Na Lei 9.099, essa renúncia é tácita. Uma vez que vocês escolhem o procedimento do juizado especial civil lá da Lei 9.099, vocês estão renunciando qualquer excedente ao crédito que vocês tenham direito lá. Aqui na Lei 10.259, como a competência é absoluta, precisa ter ali uma renúncia expressa de que vocês estão renunciando qualquer valor que exceda 60 salários mínimos. Isso pode vir na petição inicial, isso pode vir num documento junto com a petição inicial, muito simples. O autor, a autora, renunciam quaisquer valores que excedam 60 salários mínimos nessa ação, porque a competência, ela é absoluta. Então, falando da competência, em termos de juizado especial federal, a competência é muito clara. Compete ao JEF, que é o Juizado Especial Federal, julgar causas de competência da Justiça Federal, cujo valor não exceda 60 salários mínimos. É isso. Como que eu sei que uma causa ela é de competência da Justiça Federal? Como que eu sei? Quando a gente vai analisar um caso, como que eu sei, como que nós sabemos, se a gente está diante de uma situação, como que a gente sabe que nós vamos mandar essa causa, essa ação para a Justiça Federal? Quem aqui chuta, sabe, faz, como que a gente, qual que é o critério que a gente adota? A gente está lá diante de uma situação. Eu contei para vocês, acabei de contar para vocês um exemplo em relação à Caixa Econômica Federal, um contrato com a Caixa. Suponhamos que a gente vai ajuizar uma ação contra a União. Suponhamos que a gente vai ajuizar uma ação contra o INSS, que é uma autarquia. Como que eu sei que a competência é da Justiça Federal? E não é da estadual. Qual que é o critério que a gente usa? A competência da Justiça Federal, ela é expressa. A competência da Justiça Federal, ela vem prevista. Existem as causas de competência da Justiça Federal. Então, eu sei que quando eu vou ajuizar uma ação contra a Caixa Econômica, existe algum lugar que está escrito que ações contra empresas públicas federais, a competência vai ser da Justiça Federal. Se eu tenho uma ação contra a União, em algum lugar está escrito que a competência é da Justiça Federal. E que lugar que é esse? É o artigo 109 da Constituição Federal. As causas de competência da Justiça Federal estão previstas no artigo 109 da Constituição Federal. Toda vez que vocês estiverem diante de uma situação que vocês estão em dúvida, suponhamos que vocês estão com um problema envolvendo fiéis. Vamos supor que alguém tem fiéis e está com problema, tem muitas ações envolvendo fiéis, e vamos supor que, sempre vai cair na Caixa, né? A Caixa Econômica, ela alega que está com problema de emissão dos contratos do fiéis, e vocês vão processar, porque vocês querem efetivar matrícula, vocês querem emitir os contratos do fiéis, a culpa é do fiéis, e aquela coisa toda, vocês querem ajuizar a ação. Como que eu sei que isso é de competência da Justiça Federal? Porque vocês vão ajuizar uma ação contra a Caixa Econômica Federal. E lá no artigo 109 da Constituição Federal está escrito que ações contra empresas públicas federais, a competência ela é da Justiça Federal. Então, quando vocês ficarem em dúvida, como que eu sei que essa causa é ou não de competência da Justiça Federal? Pega o artigo 109 da Constituição Federal, dá uma olhada nas causas, que vocês vão verificar quais são as causas de competência da Justiça Federal. Por que a gente está falando sobre isso? Porque as causas de competência do Juizado Especial Federal são as causas de competência da Justiça Federal
só que com valor até 60 salários mínimos. É a mesma coisa de eu virar para vocês e dizer o seguinte: as causas de competência do Juizado Especial Federal são as causas previstas no 109 da Constituição Federal, desde que não sejam superiores a 60 salários mínimos. 60. Cuidado para não confundirem, porque a Lei 9.099, o valor é 40 salários mínimos. Tem essa diferenciação entre os juizados. No JEC, o valor limite são 40 salários mínimos. No JEF, que é o Juizado Especial Federal, o valor 60 salários mínimos. E no Juizado Especial da Fazenda Pública, que é para processar estados, Distrito Federal e municípios, 60 salários mínimos. Então, 40 é só para os particulares, os públicos, 60 salários mínimos. Ok. Então, é muito simples compreender as causas de competência do juizado. No Juizado Especial Federal, eu só posso ajuizar as ações do 109 da Constituição Federal, cujo valor não excede 60 salários mínimos. Ok. O problema está aqui. As restrições da Lei 10.259. E é aqui, nesse momento, que a gente começa com essas restrições, porque é muito simples pegar um artigo 109 e verificar se a causa de competência dele, vocês vão fazer a ação, vocês vão encaminhar essa ação para o Juizado Especial Federal. Agora, o que a gente precisa compreender, e vocês que passaram, nós estamos em momento de suspensão das provas. Há uns dias eu acho que até perguntei aqui para vocês quem que ia fazer o AB esse mês, quem não ia fazer o AB. Pergunta aqui para quem vem nas aulas presenciais. Algumas pessoas já estavam prontos para fazer o AB, e aí vem essa situação, infelizmente. Mas, no que vocês precisarem, em termos de material para estudo, me manda aqui que eu tenho vários livros e que eu posso passar para vocês por PDF, para vocês irem aproveitando esse tempo aí para estudar mais. Mas, enfim, o que vocês serão cobrados em termos de provas vai ser mais o que não é cabível no juizado, o que não é permitido, o que não acontece. Geralmente é o não, é o que não pode, é o que não é possível, são as restrições. Isso que vem em termos de ser mais cobrado no âmbito do Juizado Especial Federal. E o artigo 3º da Lei 10.259, que é o mesmo artigo que trata da competência, compete ao Juizado Especial Federal as causas de competência da Justiça Federal até 60 salários, ele traz um parágrafo primeiro com muito não. Não se incluem na competência da Justiça, do Juizado Especial Federal, ou seja, essas ações que nós vamos mencionar agora, independente do valor dessa ação, ela pode ser de R$500, ela pode ser de 1.000, ela pode ser de 20 mil, ela pode não chegar até 60 salários. Elas nunca vão poder ir para o Juizado Especial Federal. Se vocês fizerem essas ações perante o Juizado Especial Federal, a ação de vocês vai ser indeferida já de plano, porque o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 10.259 veda essas ações no Juizado Especial Federal. E vamos para a primeira exceção. Não se incluem na competência do Juizado Especial Federal. Pessoal, quando eu falo isso, não se incluem, não é porque eu nunca vou poder fazer a ação, é porque eu não posso fazer no juizado. Nesse caso, vocês vão ter que fazer na Justiça Federal comum, no procedimento comum da Justiça Federal, e não no procedimento especial do juizado. A primeira ação, mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança no Juizado Especial Federal. Pode ser o juizado, pode ser o mandado de segurança mais simples que a gente já viu. Vou pegar um caso muito simples de mandado de segurança. Vamos supor que o Matheus, ele fez um concurso federal. Vamos supor que ele fez um concurso lá no Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente lançou um edital, aí fez um concurso, ele foi lá e fez concurso público, foi aprovado em 3º lugar no concurso público. Tá lá. Recebe, Matheus. Salarão aí, bombando, foi aprovado, 3º lugar. O que acontece? Do nada, chama o primeiro, chama o 2º lugar, isso publicado no Diário Oficial. Chama o 4º lugar para tomar posse. Pulou o 3º. Um dos casos mais comuns de mandado de segurança. Aí o Matheus vai lá, foi publicado o ato, viu, ele tem toda a prova documental,
pré-constituída, e ele vai impetrar um mandado de segurança. Ele vai impetrar um mandado de segurança. Geralmente, concursos públicos têm comissões, e essas comissões têm presidentes de comissões. Presidente da comissão presidente da comissão do concurso público do Ministério do Meio Ambiente X. Ele vai lá e vai impetrar um mandado de segurança contra ato dessa pessoa. Enfim. O valor da causa, R$1.000 para efeitos fiscais, só para fins de recolhimento de custas. Não chega nem a 60 salários mínimos. Extremamente simples, ele não está discutindo valores. Ele não pode endereçar esse mandado de segurança para o Juizado Especial Federal. A gente sabe que a competência é a Justiça Federal, porque foi um ato praticado dentro de um órgão da administração pública federal, que responde por eventuais perdas e danos à União. Mas é competência da Justiça Federal. Agora, vai para a Justiça Federal comum. Essa ação não pode ir para o juizado, por quê? Porque o parágrafo 1º veda mandado de segurança no Juizado Especial Federal. Outra ação que não pode ir para o Juizado Especial, outras ações. Eu acabei de falar para vocês que compete ao Juizado Especial Federal julgar as causas previstas no 109 da Constituição até 60 salários, ok. Com exceção de 3 incisos, porque o artigo 109 da Constituição Federal, ele tem muitos incisos, que são as causas de competência da Justiça Federal. Tem 3 incisos ali, que eles são vedados para ir para o Juizado Especial Federal. O 109, inciso 2, o 109, inciso 3 e o 109, inciso 11. Nessas 3 situações, não se admite, elas não vão ser admitidas no Juizado Especial Federal. Para a gente não ter que ficar decorando o que é o 2, o que é o 3, o que é o 11... O 2 e o 3, eles dizem respeito a questões internacionais, litígios internacionais, litígios estrangeiros. Vamos supor que uma pessoa, ela entenda que ela está sendo prejudicada e ela tem um tratado que a favorece aqui no Brasil, e esse tratado está sendo violado, aí seria uma causa de competência da Justiça Federal, mas aí como não tem valor, ela queira talvez colocar no Juizado Especial Federal porque é mais rápido. Ações envolvendo contratos internacionais. Suponhamos que uma pequena empresa faça um contrato com o governo da Holanda para fornecer flores, por exemplo, e aí tem problema nesse contrato, o contrato é de 50 mil, nem chega a 60 salários mínimos, não vai poder porque é um contrato estrangeiro. Então, todos esses litígios com questões estrangeiras e questões internacionais não podem ir para o Juizado Especial Federal, e é exatamente o inciso 2 e o inciso 3 do artigo 109. O inciso 11 diz respeito a questões indígenas. Questões que envolvam direitos indígenas não podem ir para o Juizado Especial Federal. A competência é da Justiça Federal. Ah, mas professora, mas o valor nem é 60 salários, são 10 mil, é 2 mil, enfim. Não importa o valor. Tudo isso que eu estou dizendo agora são vedações do parágrafo 1º. Então, questões envolvendo violação de direitos indígenas, a competência é da Justiça Federal, mas nunca do Juizado Especial Federal. Tá. Outras ações que não. Nós vamos ficar no não agora, quase que a maior parte da aula. Outras ações que não são de competência do Juizado Especial Federal, as ações coletivas. O que são as ações coletivas? É a nossa próxima aula, a gente vai estudar as ações coletivas. São ações que tutelam interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos. Se alguém aqui nessa sala tem interesse em fazer concurso para o Ministério Público, essa matéria, difusos, coletivos, individuais, homogêneos, tem que estar aqui na ponta da língua. Ação popular, ação civil pública, todas essas ações que são feitas para defender o interesse de uma coletividade. Suponhamos que numa determinada cidade é vendida, não vai acontecer, isso aqui vai ser no âmbito da fazenda pública. Vamos pegar um exemplo aqui para vocês verem um exemplo. Vamos supor que a União faz uma doação de uma área de preservação permanente que não pode, ninguém pode encostar, não pode, por lei, ela é intocável, não pode. Uma área de preservação ambiental faz essa doação para uma construtora fazer alguma coisa.
totalmente legal. Enfim. E aí, alguém aqui, vou pegar quem? O Vinícius, é um cidadão, ele quer ajuizar na ação popular para anular toda essa questão que foi feita, a coletividade que vai ser beneficiada. Então, essas ações que tutelam interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos, essas ações que tutelam a coletividade de pessoas, elas não podem ir para o Juizado Especial Federal. Nem para o Juizado Especial da Fazenda Pública. Juizado não é lugar competente para apreciar as ações coletivas. Elas vão ter que ir para as varas normais, para a vara federal normal, para a vara civil normal, para a vara de Fazenda Pública normal, a depender da determinada situação. Outra ação que não é de competência do juizado. As ações, a execução fiscal. Ações envolvendo execução fiscal não poderiam, de nenhuma forma, por dois motivos. Primeiro, porque o parágrafo 1º veda. O que é a execução fiscal? É o poder público nos executar em razão de dívidas tributárias, por exemplo. A gente tem uma dívida aí com a União, uma dívida com uma determinada autarquia, a gente não paga, e aí é o poder. Observem que o autor dessa ação não é o particular, é o público. A execução fiscal é feita pelo poder público, eles estão nos executando para receber um determinado valor que a gente deve. Isso já não poderia de qualquer jeito. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha essa questão aqui, ó. Em relação às partes. Isso já teria o impedimento exatamente aqui, ó. Quem pode ajuizar a ação no Juizado Especial Federal? Pessoas físicas, microempresas, empresas de pequeno porte. Isso segundo a Lei 10.259. Só essas. Quem pode ser autor no Juizado Especial Federal? Só essas aí. Quem são os réus? A União, autarquias federais, fundações públicas federais e empresas públicas federais. São só esses aqui os réus. Quando a gente vê a União responde pelos atos dos seus órgãos, dos seus entes despersonalizados. Então, aqui são as pessoas jurídicas, quem tem CNPJ, são pessoas que respondem. Mas observem que no material tem uma observação ali na setinha. No Juizado Especial Federal, os réus não podem ser autores. No Juizado Especial Federal, os réus, eles não podem ser autores no juizado. Então, observem que o Juizado Especial Federal, ele não foi criado para a Caixa Econômica nos processar. Ele foi criado para nós processarmos a Caixa Econômica. Observem que o juizado, ele não foi criado para a União nos processar, mas para nós processarmos a União. Ele não foi criado para o IBAMA ou para o INSS nos processar, mas nós processarmos essas entidades. Então, não se esqueçam disso. Os réus, eles não podem ser autores. Tá. Pode surgir uma dúvida que caiu, inclusive, num concurso público para procurador federal, que estava escrito o seguinte: no procedimento do Juizado Especial Federal, os réus não podem ser autores. Ok. Mas podem formular pedido contraposto. Essa alternativa estava certa, é correto. O que significa isso? Eu ajuizo uma ação contra um desses réus, contra a União, por exemplo, e alego que a União me deve 50 salários mínimos, 50 e poucos mil reais. Vem a União, aí eu ajuizo a ação, marca a audiência de conciliação, não tem acordo, apresenta a defesa. Aí vem a União na defesa dela e fala o seguinte: nós não devemos 50 salários para ela. Ela que nos deve 55. E apresenta várias provas que sou eu que devo 55 mil. Observem que a União não está ajuizando uma ação contra mim no juizado. A União está usando a contestação dela para abrir um pedido contraposto, porque não cabe reconvenção, para abrir um pedido contraposto, e ela está se insurgindo contra a autora. O pedido contraposto é permitido. O que não é permitido é a União, ajuizarem ações próprias. Então, se eu ajuizo uma ação contra a Caixa Econômica, por exemplo, alegando que a Caixa Econômica me causou um dano de 5, a Caixa Econômica vira e fala assim: nós não causamos dano de 5, é ela que está nos causando prejuízo de 3 e quer me cobrar os 3. Ela pode, via pedido contraposto dentro da contestação.
Não cabe reconvenção no procedimento dos juizados, mas é perfeitamente cabível o pedido contraposto, ok? No procedimento dos juizados, os réus não podem ser autores, mas podem formular pedido contraposto quando eles quiserem se insurgir contra o autor, mas isso é feito dentro da contestação, não é uma peça separada, não é uma ação própria, tá? Só para fazer essa observação. Bom, outras ações que não são cabíveis no Juizado Especial Federal. Ações envolvendo imóveis. Imóveis da União, imóveis de autarquias, imóveis das fundações públicas. Eu vou disputar um imóvel com a União. Eu vou disputar um imóvel com uma determinada autarquia, com uma agência. Eu vou disputar um imóvel com uma determinada fundação. Mesmo que o imóvel seja com valor inferior a 60 salários, ações envolvendo discussão de imóveis públicos não são cabíveis no Juizado Especial Federal. E aí, por consequência, a gente já tira outras vedações. Ações que envolvam divisão de imóveis, porque vai cair imóveis, ação de demarcação de imóvel. Vamos supor que a Elisandra, ela tem um imóvel. Estou falando vocês que estão com a câmera aberta aqui. Vamos supor que a Elisandra tem um imóvel, e esse imóvel, ela é confrontante com o imóvel da União. E tem uma confusão de demarcação, não sabe bem onde é a demarcação da terra dela com a terra da União, enfim. E a Elisandra, ela quer ajuizar uma ação de demarcatória, para fazer a demarcação desse imóvel aí com a União. Pode ser um terreno de 20 salários mínimos, não tem problema. Só que não pode. Ação de divisão, ação de demarcação, ações envolvendo imóveis, no juizado é vedado. Ela vai ter que ajuizar a ação demarcatória dela na vara civil federal normal, no procedimento comum da Justiça Federal. Não vai poder ser feito no Juizado Especial Federal. Da mesma forma, ações que envolvam discussões sobre desapropriação. Qualquer questão envolvendo desapropriação, a matéria desapropriação não pode ir para o Juizado Especial Federal. Exemplo, suponhamos que a União está fazendo a desapropriação de imóveis. Fizeram a desapropriação de um imóvel. Um imóvel que não tem o valor de 60 salários mínimos, por exemplo, de um terreno, está fazendo essa desapropriação. E o valor da indenização que estão querendo pagar é inferior àquilo que o proprietário entende que deve ser pago. E ele quer discutir o valor dessa indenização, dessa desapropriação, que não vai dar nem 60 salários mínimos o valor da causa. Ele pode fazer no âmbito da Justiça Federal, não no Juizado Especial Federal, porque toda a questão envolve a causa de pedir desapropriação. E matérias envolvendo desapropriação não podem ir para o juizado. Tá? Outras ações que não podem ir para o juizado. As ações que as pessoas queiram discutir improbidade administrativa. A matéria improbidade administrativa é vedada no Juizado Especial Federal, ela é permitida no âmbito da Justiça Federal. Então, alguém se sentiu lesado em razão de um ato de improbidade administrativa, porque nós estamos falando de réus, que é a Fazenda Pública. Atos de improbidade acontecem a todo tempo. Se alguém se sente lesado por um ato de improbidade administrativa, pode sim judicializar a questão, mas não no âmbito do juizado, porque o parágrafo 1º veda. Outras questões que não podem ir para o Juizado Especial Federal. Ação anulatória. Ação anulatória. Suponhamos que vocês queiram anular um ato jurídico porque ele é ilegal. Um ato da administração pública. Só lembrando, essa aula a gente vai um pouquinho no direito administrativo, não tem jeito, porque os réus e a fazenda pública não tem como. A gente sabe que o poder judiciário ele não pode entrar no mérito do ato da administração pública, mas na legalidade, sim. Então, suponhamos que um servidor público federal, ele tenha sido demitido do cargo, ele é servidor público estável, há 10 anos de carreira, do nada publicado lá no Diário Oficial da demissão da pessoa. Sem processo, sem PAD, sem defesa, sem devido processo legal, sem nada, simplesmente foi demitir a pessoa. Isso é um ato ilegal. Geralmente se faz mandado de segurança, mas vamos supor que passou o prazo do mandado de segurança, aí vai ficar uma ação de conhecimento para fazer. E vocês querem anular isso aí. Essa ação não pode ser feita no Juizado Especial Federal. Ações anulatórias de ato
não podem ser feitas no Juizado Especial Federal, com exceção de duas, para quem está anotando. As ações anulatórias de natureza fiscal, vocês querem anular um ato de natureza fiscal ou um ato de natureza previdenciária. O INSS soltou um ato aí num processo de vocês entendem que esse ato é ilegal e querem ajuizar uma ação para anular esse ato. Aí pode ser feito no juizado. Aliás, tudo que envolve o INSS pode, gente, foi criado. Lá no começo, o juizado foi criado para desafogar a Justiça Federal em relação às em relação às ações contra a Caixa e INSS, até 60 salários. E ajudou muito. Agora que ampliou até os réus lá no juizado. Mas no início era só dava Caixa e INSS lá no juizado. Então, essas ações anulatórias de natureza fiscal e previdenciária, vocês podem fazer no âmbito do juizado, porque o parágrafo 1º traz essa exceção. Não são permitidas ações anulatórias de atos da administração pública, com exceção das de natureza fiscal e previdenciária. Já que a gente está falando disso aqui, até puxando aqui uma questão interessante, vocês já estão com o pé na vida profissional e já no nono período. Avaliem bem quando vai ser mais interessante fazer uma ação anulatória e uma ação declaratória de nulidade. Avaliem, porque tem uma consequência interessante. Um ato nulo é uma coisa, um ato anulado. Quando um ato é anulado, é uma consequência. Quando o ato é declarado nulo, é outra consequência. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo do servidor público federal aí que foi demitido sem processo administrativo, sem nada, sem devido processo legal, né, com todas as ilegalidades possíveis, não fez o mandado de segurança, enfim, e ele vai fazer uma ação de conhecimento. Seria mais interessante ele fazer uma ação anulatória dessa demissão ou uma ação declaratória de nulidade? Porque observem bem, suponhamos que ele foi demitido, vocês fazem essa ação, pedem a liminar para ele ser reintegrado, vocês juntam umas provas, mas vocês não conseguem essa liminar. Aí vocês vão agravar da decisão e vai ficar aquele tempo todo lá no tribunal para ser julgado, aquele negócio vai demorar até. Aí vocês ficam lá e o cidadão lá está sem trabalhar, está sem receber, está aquela confusão. E vamos supor que isso passa 1 ano, 2 anos, e 2 anos. Ele sem trabalhar, sem pôr o pé lá no cargo dele. Aí, de repente, vocês fizeram a anulatória. Aí vai lá na sentença, quando vocês pediram a anulação, lá na sentença o juiz vai determinar a anulação do ato de demissão dele. Ele vai voltar, ele vai ser reintegrado para o cargo, tá? Só que a anulação, lembrem-se bem das consequências, aqui está nos efeitos. A diferença são os efeitos. Quando anula-se um ato, ele não retroage. Ele tem efeito ex nunc. Não sei se vocês vão se lembrar disso. Então, a anulação, ela tem validade da sentença transitada em julgado para frente. Se vocês fizerem a ação anulatória, a sentença vai ser nesse sentido. Senão o juiz vai estar decidindo fora do que foi pedido. Então, quando é anulado, aparece essa palavra anulatória, ela tem validade da sentença transitada em julgado para frente. Não retroage. Ex nunc. Agora, quando vocês fazem a declaratória de nulidade e o juiz declara que a demissão é nula, quando um ato é nulo, ele é nulo desde a sua origem, desde o seu nascimento. Então, nos atos nulos, o efeito é ex nunc, ele retroage. Então, a demissão dele vai ser declarada nula desde da publicação lá no Diário Oficial. Qual que é a consequência disso? Se ele ficou 2 anos parado, sem receber os vencimentos dele, e foi declarado nulo, vocês podem pedir para ele receber, por todo esse tempo que ele ficou parado, os valores que ele deixou de ganhar, e podem até pedir para computar para fins previdenciários, porque tem validade. Agora, se foi anulado, não, é só da sentença para frente. Então, a gente tem que avaliar, às vezes, porque às vezes a declaratória de nulidade, ela é mais interessante do que a anulatória. Hoje em dia, fazem poucas ações anulatórias. As pessoas optam por fazer a ação declaratória de nulidade. Para quem faz, o nome é ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Vocês pedem
a procedência do pedido para declarar a nulidade do ato que determinou alguma coisa. Quando é uma anulação, é ação anulatória de ato jurídico, vocês pedem a procedência do pedido para que seja anulado um determinado ato. Então, até os pedidos são diferentes. E as consequências também. A gente só puxei aqui essa setinha aqui nesse momento para a gente discutir essas questões, porque são questões que na prática vocês vão vivenciar e talvez seja bom avaliar se é mais interessante a declaratória de nulidade ou a anulatória, vai depender da situação pontual que vocês vão estar trabalhando, tá? E, por fim, a última vedação do Juizado Especial Federal exatamente, eu peguei um exemplo aqui e nós vamos cair nele. A gente não pode ajuizar no Juizado Especial Federal ações que envolvam discussão de penas de demissão ou sanções aplicadas a militares. Essas matérias, um militar recebeu uma sanção disciplinar no âmbito federal e ele entende que ela é ilegal, e ele quer discutir isso, ele pode, no âmbito da Justiça Federal, não no Juizado Especial Federal. Demissões, a gente também não discute isso em âmbito de Juizado Especial Federal, tá? Então, tudo isso que eu falei para vocês vão encontrar no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 10.259 de 2001, tá lá? Todas as ações que eu comentei com vocês. Em relação a algumas questões processuais da Lei 10.259. Primeiro, nós já vimos em relação às partes. Existe também uma restrição em relação à parte ativa e os réus, União, autarquias federais, fundações públicas federais e empresas públicas federais. Não incluam sociedades de economia mista, porque o artigo 109 excluiu as sociedades de economia mista, então elas são de competência da Justiça Estadual, não são de competência da federal. Os réus não podem ser autores. Os réus nunca podem ser autores. No máximo, um pedido contraposto. Então, vocês vão ajuizar a ação de vocês lá no Juizado Especial Federal, vão pegar a ação mais comum de juizado, uma ação de indenização contra a Caixa Econômica Federal. Uma obrigação de fazer, tirar o nome do Serasa, enfim. Vão ajuizar a ação de vocês. Lembrem-se que a Justiça Federal já tem diferenças até no próprio endereçamento. Quando a gente manda uma ação para a Justiça Federal e também para o Juizado Especial Federal, porque vai ser a mesma regra, a gente não usa a palavra comarca. Ela é substituída. Então, como que fica o endereçamento de uma ação para o Juizado Especial Federal? Ao juízo do Juizado Especial Federal se for Anápolis, subseção judiciária de Anápolis. Se for capital, da seção judiciária de Goiânia. Então, a gente não usa a palavra comarca no endereçamento no âmbito da Justiça Federal. Se a ação for na capital, a palavra comarca é substituída por seção judiciária. Seção. É tipo uma OAB. Na estadual é seção, seccional, e nas cidades, subseções. Se for uma ação na capital, na seção judiciária de Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Rio. Se for no interior, Anápolis, na subseção judiciária de Anápolis. Se a gente vai fazer uma ação aqui em Anápolis, ao juízo do Juizado Especial Federal da subseção judiciária de Anápolis, ok? A gente não usa a palavra comarca como usamos na Justiça Estadual. Na federal, há uma substituição por seção judiciária ou subseção judiciária. Vocês vão fazer a qualificação das partes, a qualificação do réu. Não, deixa isso para aula de fazenda pública, porque o réu vai ser a União, vai ser uma autarquia, vai ser o IBAMA, vai ser o INSS, vai ser uma caixa, vai ser uma fundação, enfim, vão ser esses. É porque eu faço essas observações sempre, mas na aula de Juizado Especial da Fazenda Pública eu faço essa observação porque é um erro muito comum que acontece. Porque qual que é a diferença, gente? No Juizado Especial da Fazenda Pública, a diferença são os réus. Porque no Juizado Especial Federal, as pessoas jurídicas de direito público são federais. No Juizado Especial da Fazenda Pública, as pessoas jurídicas de direito público são estadual, é o Estado, o Distrito Federal e o município. E cuidado com o Distrito Federal, que esses dias chegou uma questão aqui no nosso banco de questões que estava assim:
Compete ao Juizado Especial Federal julgar causas contra o Distrito Federal, só porque tem a palavra federal. Distrito Federal, a competência é o Juizado Especial da Fazenda Pública, não é o Juizado Especial Federal. E se vocês quiserem processar o município, por exemplo, por algum dano que aconteceu com vocês, uma árvore, por exemplo, em cima do carro de vocês, a gente vê muitos erros na petição inicial das pessoas colocarem a prefeitura municipal. A gente nunca processa a prefeitura. Prefeitura é prédio. Prefeitura não tem CNPJ. É o prédio, Elisandro. Né? Como é que você processa o prédio? A gente processa a pessoa jurídica. A gente processa o município. A gente processa o Estado. A gente processa o Distrito Federal. A gente processa a União. Porque às vezes a gente até ouve dizer, às vezes você está na sala de aula, ou aqui nos corredores, ou nas casas de vocês, ou na roda de amigos. Não, eu vou processar a prefeitura. A gente não processa o prédio, você vai processar o município. Então, esses erros acontecem mais em relação ao município. Em relação ao Estado, Distrito Federal e União, a gente não costuma chamar o nome do prédio lá no processo, não, mas acontece muito no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, tá? Só para fazer essa observação aqui. E aí, o que acontece? Vocês qualificam as partes, narram os fatos, colocam o direito, fazem os pedidos, colocam o valor da causa, tudo. Não tem muitas surpresas na petição inicial do juizado, é muito semelhante ao outro, vai mudar o endereçamento. Vocês vão pedir tutela de urgência. Pode, é possível pedir tutelas de urgência, são as liminares. Olha que interessante. Na Lei 9.099 não cabe recurso de decisões interlocutórias. No Juizado Especial Federal, na Lei 10.259, a regra continua a mesma. As decisões interlocutórias são irrecorríveis, com exceção das decisões que envolvam tutelas de urgência. O artigo 4º abre essa exceção. Então, na Lei 10.259, no Juizado Especial Federal, das decisões que deferem ou indeferem pedidos de tutela de urgência, aparece a palavra medida cautelar, mas é a mesma coisa. Tutela de urgência, liminares, dessas vocês podem recorrer, porque a lei abre essa exceção. Então, a regra é, não cabe recurso de decisões interlocutórias, com exceção das decisões que deferem ou indeferem tutelas de urgência, medidas de urgência. Dessas, cabe recurso. Vocês podem fazer o agravo e endereçar para a turma recursal. É só essa exceção que tem. Tá. Vocês fazem um pedido de tutela, foi lá, conseguiu a tutela, tá tudo certo, lá o processo de vocês está caminhando. Marca a sessão de conciliação, ou a sessão una, vocês processaram a União vai apresentar a contestação. Quando ela apresenta a contestação? Prazo de contestação geralmente são 15 dias. Vamos lembrar de prazos agora, vamos falar de prazos. Vocês lembram quando a gente sempre estuda no processo civil que a Fazenda Pública tem prazo diferenciado? A Fazenda Pública tem prazo em dobro, não tem? Para contestar e para recorrer. A gente aprendeu no processo civil normal, comum. Gente, a pergunta é, o réu aqui é a Fazenda Pública, em todas as situações. No Juizado Especial Federal e no da Fazenda Pública também, que a regra é a mesma. Pela lógica do juizado, vocês acham que o prazo é em dobro para a Fazenda Pública? Pela lógica do juizado. Celeridade. Sim. Acho que sim. Não. O prazo não é em dobro. Tem artigo expresso aí na Lei 10.259. No Juizado Especial Federal, não haverá prazos diferenciados. A Fazenda Pública tem prazos simples, assim como todo mundo. Então, está na Lei 10.259. No Juizado Especial Federal, não haverá prazos diferenciados para a Fazenda Pública. Também é uma questão que é muito cobrada em muitas provas. Então, apresentou contestação, teve a instrução processual. Provas. Vamos falar das provas agora no Juizado Especial Federal. Todas as provas são admitidas no âmbito do Juizado Especial Federal. Ok. Aí vem aquela pergunta, até a perícia? Porque a gente sempre pergunta até a perícia por causa do outro juizado, porque no outro juizado, da Lei 9.099, a perícia ela é vedada. Mas a gente pensa, como que num juizado que foi praticamente criado por INSS, como que vai vedar a perícia? A maioria das ações previdenciárias, elas demandam perícia. Como é que faz num caso desse? A Lei 10.259 permite a realização do exame técnico,
que é praticamente a mesma coisa que perícia. Aqui a lei traz a palavra exame. Então, como que fica pela lei 10.259? É permitido o exame técnico e nas ações previdenciárias, especificamente, nesse exame técnico, é possível que as partes apresentem seus assistentes técnicos e os laudos têm que ser apresentados, respectivamente, até 5 dias antes da audiência. Então, a gente pensa o seguinte, é permitida a perícia, especificamente nas ações previdenciárias. Porque a perícia, ela é o quê? O juiz nomeia o perito, as partes apresentam assistentes técnicos que vão fazer seus respectivos laudos. Toda essa movimentação de assistentes técnicos são nas ações previdenciárias, nas outras não. Nas outras permite-se o exame técnico. Então, admite-se a perícia nas ações previdenciárias e admite o exame técnico nas demais ações. Dá um exemplo de exame técnico, vamos lá. Então, vamos pegar a situação do Arthur. O Arthur, ele está com uma ação contra a Caixa Econômica envolvendo um contrato. De repente, a Caixa alega que na verdade, ele deve, porque ele assinou um documento, e o Arthur olha lá para o documento e fala, não, essa assinatura não é minha. Eu não assinei isso aqui, essa assinatura não é minha, alguém assinou, minha não é. E ele vai querer tirar a responsabilidade dele. Então, ele vai pedir um exame grafotécnico naquele documento. É um exame técnico. Ele vai fazer o requerimento e o juiz vai deferir. É possível. Não é uma ação previdenciária, mas é um exame técnico que vai ser feito nesse documento, nessa assinatura, para reconhecer se é do Arthur ou se não é. Não vai ter assistente, aqui não é igual a previdenciária que vai nomear assistente, que vai produzir laudo, enfim. Mas é um exame técnico, é um tipo de perícia que é feito. Agora, nas ações previdenciárias é permitida a perícia nessa forma mais completa, com a possibilidade de apresentação de assistentes técnicos, inclusive os laudos. Isso está na lei, façam a leitura da lei 10.259, vocês vão compreender bem. Foi proferida sentença, lá no procedimento do juizado. Sentença. Vocês lembram quando vocês estudaram recurso, que algum professor ou algum livro que vocês leram, tinha a seguinte informação. Toda vez que a Fazenda Pública perde uma ação, seja parcialmente ou totalmente, a gente chama de sucumbência. É obrigatório o recurso de ofício, o reexame necessário, a remessa obrigatória. Vocês lembram disso? Em regra, toda vez que a Fazenda Pública perde, nem que seja pouco, é obrigatório o recurso de ofício, a remessa obrigatória, o reexame necessário. O que é isso? É o juiz que proferiu a sentença, ele encaminha para a instância superior para ser confirmada e é devolvida. Vamos aqui para o juizado, porque os réus é Fazenda Pública. Vamos supor que vocês ajuizaram uma ação contra a União e ganharam. Então, a Fazenda Pública vai sucumbente, ela perdeu. A pergunta é, no Juizado Especial Federal, há a necessidade do reexame necessário? Quando a Fazenda Pública perde a ação? Não teria lógica. É isso aí, não teria lógica. Imagine todo esse procedimento rápido para ficar ali meses esperando um recurso de ofício. Então, olha só essa frase aqui, que é a que vocês mais vão ver também. No procedimento do Juizado Especial Federal, não haverá o reexame necessário e não há prazos diferenciados. No procedimento da Lei 10.259, não há prazos diferenciados e não há o reexame necessário. Das sentenças do juizado, cabe um recurso ordinário no prazo de 10 dias para a turma recursal. A turma recursal é composta por 3 juízes federais, muito semelhante à Lei 9.099. Uma vez apresentado o recurso, a parte contrária é intimada para apresentar as suas contrarrazões no prazo de 10 dias. Apresentadas as contrarrazões, o recurso é apresentado perante o juiz do juizado, o juiz ou juíza do juizado manda intimar a outra parte para apresentar as contrarrazões, apresentadas as contrarrazões, o recurso é remetido para a turma recursal federal. Agora são 3 juízes federais, nós estamos no âmbito da Justiça Federal. E ele vai ser julgado nos mesmos moldes do recurso lá da Lei 9.099, é distribuído para um juiz relator, ele faz o relatório, o voto dele,
é votado com os dois juízes, ou é mantida a sentença por maioria, por unanimidade, ou não é mantida a sentença, enfim. Cabe embargos de declaração da sentença do juizado, são cabíveis embargos de declaração. Das decisões da turma recursal, em regra, não cabe recurso. Se houver violação de dispositivo constitucional, é cabível recurso extraordinário, só. Mas, em regra, não cabe recurso. Se ficar comprovada a violação de dispositivo constitucional, aí vai ser cabível recurso extraordinário, mas naqueles modos que a gente já aprendeu no processo civil. Ok? Gente, até aqui alguma dúvida? Professor, Ok, pode falar. só sobre uma coisa aqui. É necessário ter advogado até nessa turma recursal aí, no Juizado Especial Federal? O que acontece, Matheus? A Lei 10.259 não fala da obrigatoriedade do advogado em momento nenhum. Ela não é igual à Lei 9.099, que até 20 salários mínimos não precisa de advogado, aquela coisa, né, a primeira fase, não. Faz uma aplicação, bem no início do material você vai ver lá, faz-se uma aplicação subsidiária da Lei 9.099 e uma aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, porque no âmbito recursal é necessária a presença de um advogado, mas por aplicação subsidiária. Tá? Mais alguma dúvida? Professora, mas na própria lei fala assim no artigo 10, as partes poderão designar por escrito representantes para a causa, advogado ou não. Aí pode ser, então, outra pessoa? Pois é, segundo a lei, sim. Segundo a lei, sim. Essa lei, Elisandra, como eu falei, em nenhum momento ela exige a presença de advogado. Em nenhum momento, quando você faz a leitura dela. E tem até esse dispositivo aí que ainda coloca o ou não, para agravar mais ainda a situação, entendeu? Mas assim, vou dizer para vocês na prática mesmo, quando vocês estiverem na prática, nem na Lei 9.099, nos 20 salários mínimos, vocês chegam lá no juizado, vai ter uma sala lá da UAB e vocês serão encaminhados para ela. Coloca lá um plantonista para fazer o atendimento, para fazer direitinho. Então, assim, antigamente é porque tinha setor de atermação, que eram os locais que faziam as petições, as pessoas eram atendidas nesses departamentos, não tem. Então, por isso é que tem salas da OAB em todos os órgãos, e acaba que tem uns plantonistas que ficam ali à disposição, faz um convênio, alguma coisa ali para auxiliar. Mas, assim, em termos legais, a pergunta de vocês, pela lei, a lei não exige a presença do advogado, que seja advogado. Tá? Mais alguma dúvida? Tudo certo? Então, fica só para a próxima aula a gente fechar o sistema de execução, que não é por precatório, com certeza, porque estamos diante de um procedimento do juizado, é por meio de requisição, já devem ter ouvido falar da RPV, que é a famosa requisição de pequeno valor, é um procedimento muito mais simples que precatório, tem que ser em razão da própria lógica do juizado especial, que vai ser também... Nós vamos ter uma polêmica só no juizado especial da Fazenda Pública, porque o valor do RPV não é o mesmo da lei de 60 salários mínimos, aí a gente vai ter um probleminha. Mas dá para a gente compreender a leitura, não dá para entender por que é daquele jeito, mas dá para compreender segundo a lei 12.153, tá? Aí a gente fecha os juizados na próxima aula e já começa, talvez, já as ações coletivas, tá bom? Certeza? Nenhuma dúvida? É bem complicado aí, a gente tem que ler. Faz a leitura da lei que vai ficar mais fácil, tá? É mesmo, professora, achei um pouco confuso também. É um procedimento bem diferente mesmo. Tem muitas vedações, o problema são o número excessivo de vedações. Mas entendam assim, é um procedimento que existe, é muito utilizado e foi criado para causas até 60 salários mínimos contra esses réus. A questão é essa. Porque as leis, é igual quando a gente faz a leitura da lei de alimentos. Ela é tão confusa, mas o procedimento é tão simples. Tem hora que eu fico fazendo a leitura da lei 5478 e falo, nossa, gente, mas que lei confusa. Mas, na verdade, é um procedimento simples. Você ajuiza a ação, insere no sistema,
Aí, se você tem uma tutela de urgência, o juiz vai analisar, vai dar a decisão, vai marcar uma sessão de julgamento. A defesa geralmente é apresentada lá 15 dias, não tem prazos diferenciados, mas tudo que envolve o público, a pessoa jurídica de direito público é um pouco mais confuso. É bom que a gente nem mistura o sistema de execução contra a fazenda pública aqui para a gente poder compreender, mas é uma ação normal, gente. A diferença é que o réu é uma pessoa jurídica de direito público federal. Essa é a diferença. Só que a gente nem dá tanta diferença, porque eles não têm prazos diferenciados, eles não têm reexame necessário, o mesmo prazo para recorrer é o mesmo prazo do nosso. Então, assim, tentem não enxergar essa complexidade da pessoa jurídica de direito público. E se vocês fazem a leitura da lei, vocês vão compreender. Todas aquelas ações que eu falei que não cabem, é porque elas não podem ser no juizado, mas elas vão para a Justiça Federal normal, elas podem ir para a Justiça Federal normal, tá? Dúvidas? Boa noite, professora. Boa noite, professora, tudo bem? Oi, boa noite. Na lei estadual, tá? Na lei estadual não, na lei que trata o juizado estadual, a professora colocou na aula anterior que das possibilidades, além da microempresa, empresa de pequeno porte, as OCIPs podem ingressar com ação, né? Isso, artigo 8º. Na legislação federal, exato, na lei federal, né, na legislação federal em relação aos juizados especiais, não trouxe essa possibilidade, né? Certo? E aí, a minha pergunta é se uma OCIP, tá, poderia entrar, ou seja, com essa prerrogativa, levando em conta que na outra, né, teria essa possibilidade. Será que teria? Eu não sei se a jurisprudência teve algum caso assim parecido pela experiência da doutora nesse sentido. Essa é a minha dúvida específica. Tem jurisprudência e o argumento foi a aplicação subsidiária da Lei 9.099, João. Então, tem essa possibilidade das OCIPs. Tem Maravilha. Já Beleza. tem jurisprudência permitindo a OCIP por aplicação subsidiária da Lei 9.099. Obrigado, senhor. Nada. Mais alguma dúvida? Ok, então? É isso, gente. Boa semana para vocês, de muitos estudos, se cuidem bem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fala comigo. Em relação a livro, material, alguma coisa, me manda aqui, eu estou com os livros aqui, se vocês quiserem estudar, me manda, que eu encaminho para vocês alguns livros que eu tenho aqui, tá bom? Professora, posso te mandar mensagem no privado ou a senhora encaminha para a gente no grupo a respeito desses PDFs para estudo? Eu tô no grupo? Eu nem sei, porque, nossa, mas nem fala de grupo. Hoje teve um negócio para comprar um presente, criaram um grupo para comprar um presente lá no escritório, eu não vi esse grupo, porque a ESA, ela tem simplesmente 65 grupos, então quando manda para um, vai os 65 de uma vez, e misturou exatamente no grupo que tinha lá para comprar o presente com a pessoa. E no final eu falei, mas é aniversário? Eu fiquei assim, meu aniversário? Tinha que comprar? Eu fiquei parecendo besta porque nesse negócio. Eu tô no grupo, só me lembra se eu tô em algum grupo. Eu também não sei, professora, eu também estou desse jeito com o grupo. Eu acho que eu não estou em nenhum grupo, mas faz assim, eu acho que eu não estou, acho que não. Mas se eu tiver, vocês me dão um oi aqui no grupo, que eu me marca, que eu vejo que eu estou, porque estou em alguns, de muitas turmas, lá da Relações Internacionais. Hoje uma menina me marcou, me pediu um artigo lá, me marca, sempre me marca, tá? Se eu tiver em algum grupo, me marca. Se não, me manda aqui. Se eu não conseguir te mandar hoje, porque daqui eu tenho que sair, passar ali, despachar os processos para eles, voltar, até chegar em casa e tal. No máximo, até amanhã eu encaminho para vocês, tá bom? Ou eu ponho por representante, aí vocês põem no grupo, se eu não tiver em grupo. Mas pode me mandar a mensagem. Os alunos mandam mensagem o dia inteiro, gente. Tá aqui. Fica tranquilo, não precisa ter vergonha de mandar mensagem para mim. Chega aqui. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo. Tá? Pode mandar aqui para mim. Ok? Sim?
Gente, boa noite, então. Fique esperando. Quem quiser livro, me manda as mensagens aqui, eu mando, vocês disparam aí para vocês. Se eu tiver em algum grupo, me marca, porque eu saber que eu estou no grupo direitinho. E é isso. Boa noite. Qualquer dúvida, a gente esclarece na próxima aula, tá? Boa semana. Boa noite. Boa noite, obrigada, Boa professor. noite, professora.